para eu e você que está aqui nessa noite também, não venha ser um desses homens. Ele vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que tu foi inteirado e que aprendestes desde a tua meninice. O apóstolo Paulo, eu creio que ele passou toda a sua carreira na fé, se lembrando que as vestes de Estevão foram jogadas a seus pés. O apóstolo Paulo é aquele mesmo que diz: eu, escravo do Senhor. Porque tem muitos que pensam que ser cristão é ser escravo. Eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso colocar uma roupa curta, eu não posso pintar o meu cabelo, eu não posso cortar o meu cabelo, eu não posso fazer as sobrancelhas, eu não posso colocar um short, eu não posso jogar futebol, eu não posso assistir jogos da Copa. As pessoas pensam que por elas não poder fazer isso, elas estão presas. Mas presos, meus irmãos, é aqueles que estão lá fora, nas garras de Satanás, da onde um dia o Senhor nos tirou e nos trouxe para a sua presença. Glória a Deus. Nós vamos parar para pensar: tudo isso que nós fazemos, não é porque nós fazemos para sermos salvos, porque a salvação é pela graça. Nós fazemos isso porque nós já somos salvos. Nós fazemos isso porque nós entendemos que há um Deus que, com um amor imensurável, enviou o seu único filho para morrer naquela cruz por mim e por você. O homem e a mulher que entende o que Jesus passou naquela cruz, que entende o que ele passou naquele dia ali, ele não vê essas coisas como dificuldades. Diante de tudo que está acontecendo no nosso ministério, e aqui eu não estou falando mal do ministério, eu estou dentro da palavra, porque o contexto lá, eles estavam em um ministério também. Diante de tudo que está acontecendo em nosso ministério, se Estevão estivesse aqui hoje, ele não teve que voltar lá atrás. Bíblia é purinha, ele citou toda a Bíblia. Se ele estivesse aqui hoje no meu lugar, aqui em cima do púlpito, ele ia dizer: irmãos, jovens, crianças, idosos, todos, em 1962, o mesmo Deus que enviou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar, pegou um homem que era devoto de Maria, que era viciado em cigarro, que fumava mais de 3 carteiras de cigarro por dia, um homem que odiava crentes. Pegou esse homem, soprou o Espírito Santo dentro dele e fez ele entender quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus de Israel. E aí Estevão ia dizer: o Espírito Santo revelou a este homem, a igreja pentecostal, Deus é amor. E Estevão ia dizer que este homem, ele varava a noite em oração. Ele começava a orar às 12, a gente deitava, quando levantava para ir no banheiro, para tomar uma água, ele estava lá na rádio orando. Ele ia dizer: irmãos, este mesmo homem aí na qual o Senhor levantou para fundar a igreja pentecostal, Deus é amor, antes da sua partida, a fala dele foi: meus irmãos, obreiros, irmãos e irmãs, me ajudem com a doutrina, não deixe a doutrina morrer, não deixe a doutrina acabar, não deixe entrar política, não deixe entrar divórcio, não deixe entrar a televisão, porque o dia que isso acontecer, o nosso ministério está acabado. Se Estevão estivesse aqui hoje no meu lugar, era isso que ele ia fazer diante de tudo isso que nós estamos vendo. Faça uma enquete covarde em um Instagram, na qual faz a pergunta: se muda a doutrina, se muda algumas coisas ou se deixa do jeito que está. A maioria das pessoas que defendem a sã doutrina do Senhor nem Instagram usam. São os remanescentes. São aquelas mulheres que passaram a vida toda com o seu cabelo do jeito que ele é, do jeito que Deus criou, porque foi lhe dado no lugar de véu, sem pentear, sem pintar e sem esticar. Essas pessoas não têm Instagram. São aqueles homens que passaram a vida toda sem colocar um short, porque quando a igreja foi fundada, o short era usado como a parte íntima, a parte de baixo. Os mais velhos até conhecem como firolas. E meus irmãos, aquilo que muitos dizem que é usos e costumes, não são costumes que nos afastam do Senhor, mas são costumes que nos aproximam dele. Futucaram a Bíblia toda. Na Bíblia não diz que ter barba é pecado.
só porque estamos vivendo um tempo na qual a moda é ter uma barba grande. Uma vez que quando a igreja foi fundada, era permitido usar um bigodinho. Mas houve-se exageros. Os irmãos olhavam os cantores, os artistas e queriam imitar. O missionário Davi Miranda, cheio do Espírito Santo, foi lá e mal pela raiz. Porque Deus é assim, Ele corta o mal pela raiz. Se o Estevão estivesse aqui hoje, ele ia dizer: jovens, anciãos, você que aceitou Jesus agora, permaneça na doutrina do Senhor, porque foi essa doutrina aí que fez com que nós chegássemos aos pés do Senhor e fez com que nós estivéssemos firmes até hoje. Glória a Deus. Satanás tem inventado uma falsa conversa de que até uma palavra bem falada na hora errada pode prejudicar. A palavra do Senhor, ela nunca foi para matar. A palavra do Senhor, ela sempre foi para zelar. Nós temos Jesus, que é um bom pastor, que nos leva por pastos verdejantes para nos alimentar, a saber, a sua palavra. Mas em meio à nossa caminhada, ao sair, ao se alimentar, quando nós voltamos, nós estamos cheios de carrapicho. E o que o bom pastor faz? Ele puxa os carrapichos. E quando puxa, dói ou não? Dói, meus irmãos. Mas o bom pastor, ele está tirando os carrapichos, é para o mal da ovelha? O bom pastor, ele está puxando os carrapichos, é para que a ovelha morra? Novidades, meus irmãos, nunca aprendeu jovem na igreja. Aquele jovem que foi criado pelo seu pai e a sua mãe, que entende a doutrina do Senhor, aquele jovem que aprendeu desde pequenininho os ensinamentos do Senhor, ele jamais vai sair, porque a palavra do Senhor diz: ensina o seu filho o caminho em que deve andar, e nem depois de velho ele se desviará dele. Entre idas e vindas na presença do Senhor, minha foram 3. O Senhor me tirou do tráfico. O Senhor poupou a minha vida para ter que estar aqui nessa noite para pedir: zelem pela sã doutrina do Senhor. Zelem pelo aquilo que vocês aprenderam desde a meninice de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Como era antigamente. Começava a oração, quando alguém colocava o pé ali, se tivesse endemoniado, caía ou não caía? Caía. Eu já vi homens levantar a cadeira de roda e andar. Eu com 12 anos. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, a pombagira, se tivesse no corpo, ela tinha que gritar na hora. E não precisava as irmãs obreiras estar colocando a mão, não. Ajoelha, Satanás, bota a mão para trás. Era assim ou não era? É porque, meus irmãos, nós éramos mais focados nos usos e costumes. É porque nós éramos mais focados naquilo que nos afastava do mundo. Se a gente colocasse algo em nosso corpo e o Espírito Santo falasse: não é para você, a gente tirava na hora. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que possa estar pensando: se o irmão Jerônimo saiu da casa dele para pregar doutrina, toda a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse é doutrina. Doutrina significa ensinamento. Glória a Deus. E é com o ensinamento que nós nos mantemos de pé, os irmãos. Imagine se Estevão tivesse voltado atrás, se ele tivesse recuado. Hoje eu não estaria aqui lendo que Estevão um dia falou que o Senhor não habita em paredes, que o Senhor habita dentro de nós. O homem e a mulher que tem o Espírito Santo não precisa ninguém estar falando para ele o que ele precisa se vestir, como ele precisa falar, onde ele precisa andar, porque ele já tem o Espírito Santo. Mas o meu, o seu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele alertou e falou: olha, já há alguns anticristos em cima da terra. Quem são esses anticristos? São aqueles que vão contra tudo que se chama Deus. Isso não tem nada não, isso aqui pode. Eu pergunto às irmãs que estão aqui nessa noite: se liberar hoje o corte de cabelo, como fica aquelas irmãs que até hoje se mantêm na doutrina, fielmente? Quando penteava o cabelo que saía um pouquinho do pente, já ficava preocupada. Como é que você sabe isso, irmão Jerônimo? Eu vi, a minha mãe fazia assim. Como vai ficar aquela irmã que tem um cabelinho mais duro, aquele cabelinho africano, porque todos nós temos um pouquinho de África no sangue, que passou a vida toda querendo pegar um garfo, sentar e esticar porque não tinha prancha? Como é que vai ficar essa irmãzinha aí? Aquele irmão que passou a vida toda usando calça, que nem eu, que mesmo desviado não conseguiu usar short, a canela é branca. Como é que vai ficar, meus irmãos? E aí eu pergunto aos irmãos: se hoje os milagres estão meio que cessados porque o Senhor não